E eu queria continuar nesse assunto porque o que foi dito pela senhora é de uma gravidade tão grande que choca e deixa, tenho certeza, o nosso ouvinte aqui perplexo, não é? A senhora disse, por exemplo, que crianças de 4, 5 anos estavam sendo utilizadas para crimes sexuais e que tinham os dentes arrancados para praticar sexo oral, entre outras coisas. Não vou aqui me aprofundar porque não quero chocar além da conta o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É algo tão grave, tão agressivo, que é claro que quem ouve uma afirmação como essa se pergunta, existem elementos mesmo indicando que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? E o que foi feito para impedir que isso seguisse acontecendo? Quais são as respostas que a senhora tem para isso, senadora? Thaís, veja só, isso tudo é falado nas ruas do Marajó, nas ruas da fronteira. No começo do meu vídeo eu falo Marajó, porque é onde a gente começou o programa. Mas o tráfico de crianças no Brasil acontece em áreas de fronteira. Se você observar a minha atuação como ministra, eu me concentrei muito no norte do país, porque o presidente Bolsonaro levou programas de desenvolvimento ao norte do país, como o programa de ampliação de energia elétrica para as cidades do norte do país. Em áreas de fronteira, a gente ouve coisas absurdas, Thaís, com relação ao tráfico de mulheres e ao tráfico de crianças. Essa coisa de que as crianças, quando saem dopadas e seus dentinhos são arrancados aonde elas chegam, a gente ouve nas ruas da fronteira. Na CPI, lá atrás, já se falava de que forma essas crianças são traficadas. Elas ficam dopadas 24 horas. Elas são levadas em caixas, são levadas em saco. Isso é, assim, todo mundo na fronteira fala. Quando eu trouxe à tona, o pessoal se assustou. O que me deixa triste é imaginar que milhões de pessoas não sabiam disso. Mas isso já tem sido dito há muito tempo. E o Ministério Público, os delegados da região, recebem muito desses relatos. Mas então, investigações foram nesse sentido e comprovaram a existência desses crimes horrendos, senadora? Sim, existe comprovação, sim. Thaís, eu não falaria uma coisa que eu não tivesse documentos e provas, filha. Eu não sou louca. Ministra, agora o Ministério Público do Pará está pedindo explicações e documentos sobre esse assunto. A senhora vai encaminhar esses relatórios que a senhora está mencionando aqui para o Ministério Público lá do Pará? Deixa eu te falar uma coisa. Nós colocamos o Disque 100 dentro dos barcos nas regiões de fronteira para acolher o maior número possível de denúncias e elementos para encaminhar ao Ministério Público. Tudo que chegou nesses barcos, tudo que chegou na Ouvidoria Nacional foi devidamente encaminhado ao Ministério Público. Quando nós assumimos, nós fizemos acordos de cooperação técnica com todos os Ministérios Públicos da Fronteira e o Ministério Público Federal. Eu só quero lembrar que as coisas que chegam na ouvidoria, a ministra não tem acesso. A ouvidoria encaminha diretamente ao Ministério Público, porque são dados sigilosos. O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos. Mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria deixou de ser encaminhada. O que me causa estranheza é que o próprio Ministério Público, que acompanhou a CPI lá atrás, uma CPI feita pela Assembleia Legislativa do Pará, dizer que eu tenho que provar. É o Ministério Público que estava acompanhando. Eu crio um programa a partir das investigações já existentes. Imagine meu susto quando eu chego quando ministra e descubro que isso tudo está sendo investigado. Então, o Ministério Público investigava e eu entro com um programa de desenvolvimento socioeconômico. Eu não acabo com o tráfico sem energia elétrica. Eu não acabo com o tráfico sem geração de renda. Não acabo com o tráfico sem programas de conscientização. Esse era o meu papel. E o meu papel eu fiz. O papel de polícia e de investigação é da polícia e do MP. Agora eu quero que vocês entendam que nós estamos diante de um período político.
O governo do Pará é extremamente contra o governo Bolsonaro. Então eu quero que vocês entendam que estão tensionando esse ponto que me deixa triste num período eleitoral. Vamos deixar passar a eleição? Vamos conversar sério, olho no olho, depois da eleição? Estão politizando um tema complicado. Então, vamos esperar passar a eleição. Eu não fiz isso em programa eleitoral. Foi um depoimento do meu coração dentro de uma igreja que, mais uma vez, vaza e vira uma politização. Mas vamos deixar passar a eleição, vamos sentar e conversar sobre isso. E vamos agora, gente, mudar o orçamento da União, que foi o que eu prometi. Vamos investir em área de fronteira agora. Vamos investir na polícia rodoviária. Vamos investir na Polícia Federal. Vamos rever a carreira desses policiais que estão na fronteira e que estão pagando um preço para evitar o tráfico. Vamos falar sério. Vamos enfrentar isso de forma séria. E eu prometo para vocês, serei voz e vou incomodar muito no Congresso Nacional. Quero nossas fronteiras protegidas. Ministra, o governo brasileiro tem alguma informação sobre o paradeiro dessas crianças? Quantas são? Para onde foram? Olha, a CPI de 2013, que tinha como relatora a deputada Lilian Sá, quando a CPI estava querendo ir ao Suriname e à Goiânia, a CPI foi interrompida. Ela pediu mais 180 dias para continuar a investigação nos países vizinhos. A CPI foi interrompida. E ela tem um livro sobre isso, e ela está, inclusive, Cláudio Humberto, à disposição para falar com vocês. Ela me procurou essa semana e disse, sempre quis falar, por que não me deixar ir para as fronteiras? Ministra, a senhora é a favor de uma CPI no Senado sobre esse assunto a partir do ano que vem? Já estamos preparando o requerimento. Eu, senador Magno Malta, senador Alan Rick, que é de área de fronteira, nós já estamos, e deputados já estão me procurando, que acham que tem que ser uma CPI mista, Câmara e Senado. Nós vamos ter que enfrentar isso de verdade. O único problema, né, ministra?